Olá pessoal, neste vídeo vamos então continuar a falar de cinemática. Não é? Como sabem, cinemática praticamente estuda os movimentos, não é? E dois dos quais já fizemos menção nos vídeos anteriores, não é? Vimos, ou falamos do movimento retilíneo uniforme, também falamos do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, vimos que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade neste movimento é constante e podia ser calculado pela seguinte fórmula: velocidade igual à variação da posição sobre a variação do tempo. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração neste movimento é constante. Constante. E podia ser calculado pela fórmula aceleração igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Muito bem. Vamos então ver a equação para a velocidade e também para a aceleração para todos os movimentos, visto que estas equações, não é, da velocidade e para a aceleração são exclusivamente usadas para os movimentos retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos então para a equação para a velocidade. Velocidade que é então igual à derivada da posição sobre a derivada do tempo. Quanto que a aceleração é igual à derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. Como podem ver, a equação da velocidade e também da aceleração são equações diferenciais, não é? Porque são equações que envolvem derivadas. O que quer dizer que para resolver exercícios, não é, relacionados a, ou seja, exercícios em que temos de aplicar ou usar essas equações, temos de ter um conhecimento sólido, não é, primeiro de derivadas e também de integrais. Muito bem, vamos então ver um exemplo, não é? Ok, deixa-me só copiar aqui o nosso exemplo. Ok, aqui está o nosso exemplo. Muito bem. Ok, o nosso exemplo diz o seguinte: o movimento de uma partícula é definido pela relação x igual a 12t ao cubo menos 18t ao quadrado mais 2t mais 5, onde x e t são expressos em metros e segundos, respectivamente. Determine a posição e a velocidade quando a aceleração da partícula é nula. Muito bem. Como em todo caso, começamos primeiro, não é, por tirar os dados. Já nos é dado então a equação, a posição, que é 12t ao cubo menos 18t ao quadrado mais 2t mais 5, ok? E nos mandam então para determinar a posição, isso é a posição, também a velocidade, isto quando a aceleração for nula, ou seja, quando a aceleração for igual a zero. Muito bem. Como podem ver, não é? Para nós determinarmos a posição, temos que saber, não é? Temos que conhecer o valor de t, não é? Porque a posição nos é dada em função de t, o que quer dizer que o nosso primeiro passo seria então
a determinação, ou seja, a determinar o nosso tempo, né? Ok. Vamos então também encontrar a nossa expressão para a velocidade. Velocidade que é igual à derivada da posição, não é? Isso em ordem do tempo. Quer dizer que velocidade é igual, não é? Derivada da posição, não é? Em relação ao tempo. Quer dizer que se eu derivar a posição em relação à incógnita t, teremos então a nossa velocidade. Ok? 12t ao cubo, derivando essa expressão, teríamos então 12 que multiplica 3, que multiplica tempo ao quadrado. Não é? Apenas aplicamos aqui a regra da potência, não é? Ou seja, a regra da derivada da potência, menos 18t ao quadrado. Também aplicando a regra da potência, teríamos 18, não é? Que multiplica 2, que multiplica t, mais 2t, uma vez que 2 é constante, 2 permanece, t a derivar é 1, logo 2 vezes 1. Manteríamos então com o 2. 5 a derivar, 5 é constante, derivada de uma constante é 0, logo teríamos 0. Logo, a velocidade será igual então 12 vezes 3, teríamos 36, não é? T ao quadrado, menos 18 vezes 2, teríamos também 36t, mais 2. Muito bem, temos então também a equação da nossa velocidade, mas para determinar a nossa velocidade, precisamos também de conhecer o nosso tempo, uma vez que a equação da velocidade varia em relação ao tempo. Muito bem. Vamos então também encontrar a expressão para a nossa aceleração. A aceleração é igual à derivada, não é, da velocidade em relação ao tempo. A aceleração será igual, vamos então derivar essa expressão da velocidade. Teríamos então 36, não é, que multiplica 2 vezes t, menos 36. Não é? Derivada de 36t, teremos apenas 36. E a derivada de 2 teríamos 0, porque 2 é constante. Logo, a nossa aceleração será igual a 72, não é? Que é 36 vezes 2, t, menos 36. Ok? A condição para nós determinarmos a velocidade e a posição é que a aceleração tem de ser nula, ou seja, tem de ser igual a 0. Logo, se a aceleração for igual a 0, quer dizer que 72t menos 36 tem de ser igual a 0. O que então nos possibilitaria determinar, né, a incógnita t, ou seja, um instante em que a aceleração é nula. Logo, t seria igual, não é? Apenas isolamos a partir dessa equação do primeiro grau. 36 vai para cima o positivo. E 76 aqui está a multiplicar, vai no outro membro a dividir, não é? Ou seja, no denominador. 72. Tiramos então como resultado, né, 36 por 32, teríamos 1 meio. Logo, podemos dizer que quando a aceleração é nula, no instante 0,5, não é, segundos. Logo, nos pedem para determinar então a posição, para determinar a posição neste instante, ou seja, quando a aceleração é nula, ou seja, a aceleração é nula apenas nesse instante. Logo, está a nos pedir para determinar a posição e a velocidade neste instante. Ok, apenas podemos substituir, não é, o valor de t na equação da posição e da velocidade e facilmente vamos determinar a posição e a velocidade.
Muito bem. Tiramos então posição, não é? Que é igual a 12. Nesse caso, o tempo vamos substituir pelo seu valor, que é 1 meio ou 0,5. Ao escolher usar apenas um meio ao cubo, menos 18, que multiplica 1 meio ao quadrado, mais 2, que multiplica também 1 meio, mais 5. Teríamos então posição igual, não é? 1 meio ao cubo, teríamos 1 sobre 8, que multiplica 12, teríamos então 12 sobre 8, menos 1 meio ao quadrado, teríamos 1 quarto, logo teríamos 18, que multiplica 1 quarto, 18 sobre 4, mais 2 que multiplica 1 meio, teríamos 2 sobre 2, que nos dará 1 mais 5. Logo, podemos dizer que x, não é, a nossa posição, será igual, deixa-me só aqui reescrever, não é? X será igual 12 por 8. 12 por 8, se eu dividir os dois números por 4, teria então 3 sobre 2, menos, se eu dividir estes dois números por 2, teria 9 por 2, não é? Mais 1 mais 5 teria 6. Logo, a nossa posição seria ainda, mantém, não é, que os nossos numeradores, uma vez que o denominador é igual, teríamos 3, não é? Menos 9 sobre 2 mais 6. Teríamos então a posição igual, 3 menos 9, teríamos menos 6 sobre 2 mais 6. O que nos daria então menos 3 mais 6. Posição será igual a 3 metros. O que significa que nesse instante a partícula está a 3 metros da origem. Muito bem, já determinamos a posição. Precisamos apenas de determinar também a velocidade. Logo, a velocidade será igual, não é, a 36, que multiplica o tempo, sabemos que é 1 meio, 1 meio ao quadrado, menos 36, não é? Que multiplica também 1 meio, mais 2. Logo, a nossa velocidade será igual a 1 meio ao quadrado, tiramos 1 quarto, logo 1 quarto que multiplica 36, tiramos 36 sobre 4, menos, não é? 36 sobre 2, mais 2. Logo, a nossa velocidade será igual a 36 quartos, nos dará então 9, não é? Menos 18 mais 2. Podemos dizer que a nossa velocidade será igual então a menos 7 metros por segundo. Ok? 9 mais 2, 11. Menos 18 mais 11, menos 7. Logo, a velocidade nesse instante, ou seja, no instante em que a aceleração é nula, é de menos 7 metros por segundo. Temos então aqui a nossa solução do nosso problema. E para este vídeo é tudo. Nos vemos então na próxima oportunidade. Tchau!